Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Meu nome é Wender, eu faço parte do grupo de trabalhadores e voluntários do Centro Espírita Casa Amiga e agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, conversando com vocês. E eu resolvi escolher um tema que eu acredito ser bastante interessante, não só para mim, mas para estar compartilhando com vocês aí, que é a respeito da comunicação com os mortos. Para aqueles que estiverem chegando pela primeira vez a um centro espírita, ou fazendo leitura de livros espíritas, assistindo ou ouvindo palestras espíritas, vai ouvir muito falar a respeito, deste assunto. Não só sobre comunicação com os mortos, mas imortalidade da alma, desencarnação, reencarnação e por aí vai. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Será que haveria a possibilidade da comunicação com os mortos? É comum uma pessoa que está fazendo estudo ou fazendo leitura de um livro espírita ser abordada por parentes ou amigos, pessoas de outros segmentos religiosos e dizer que isso não faz parte da Bíblia, que a Bíblia condena, Então, eu vou estar aqui fazendo a abordagem de alguns trechos bíblicos e depois, aqueles que tiverem a oportunidade, peguem as suas Bíblias e vai fazer lá um comparativo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a leitura do livro de Samuel, que está no Antigo Testamento, que é 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Que diz assim que havia um homem chamado Saul, onde seu pai tinha perdido alguns animais, e então ele pediu a esse rapaz, chamado Saul, a ir em busca desses animais. Então Saul ele chamou um dos seus servos e saiu pela cidade em busca desses animais. E passou dias em procura e não a encontrou. Então o servo de Saul, preocupado com que o pai de Saul pudesse estar pensando com a demora deles, para não deixar com que ele ficasse desesperado, vamos voltar e dar notícias que a gente ainda não encontrou esses animais. Só que no meio do caminho, esse servo disse a Saul que sabia que existia numa outra cidade um homem que poderia ajudá-los, Então esse homem, esse senhor era um profeta, e todos que queriam buscar esse profeta dizia: vamos ao vidente, coisa que hoje, se for falar assim de vidente, as pessoas já condenam por não compreender o que é o dom da vidência, Então eles partiram em retirada para essa outra cidade, e lá eles encontraram um homem e perguntaram para esse homem que estava em busca do vidente, do profeta ou do vidente. Então Samuel se apresenta a eles dizendo que vocês encontraram esse vidente. Eu sou o vidente. Então o rei Samuel, a partir daí, se apresenta a Saul, e a partir deste momento ele é instituído o rei daquela população. Saul passa a ser rei, a partir daquele momento ali. Então tem um outro trecho, que está lá em 1 Samuel capítulo 28. Neste período o rei Samuel já era desencarnado, já estava, vamos dizer assim, morto, Saul já era rei, e comandava aquela população, e ele estava preocupado que Deus não se comunicava mais com ele, nem por sonhos, nem por profecia, nem por Urim, Tinha as pedras que eles tiravam com uma pedra da sorte, Urim, Tumim. Depois vocês podem fazer uma pesquisa aí na internet, ou em alguns outros livros que vão explicar para vocês melhor o que é, Então vocês vão ver lá nessa passagem que Saul, preocupado com a guerra que os filisteus estavam promovendo contra o seu povo,
e ele já meio desesperado, que não sabia como combater, né? Então ele fica preocupado e manda seus servos procurar para ver se ainda havia alguma pitonisa, alguma que chamava de feiticeira, alguma das mulheres que tinha contato, né, com os espíritos, né? Naquela época, quem tinha contato com os espíritos eram chamados de feiticeiros, agoeiros. Mas Saul, né, preocupado, ele não quis nem saber, por causa da situação que ele vinha passando naquele momento ali. Então ele manda alguns servos dele, né, em busca, né, procurar se encontrava essa pitonisa. Então eles encontraram na cidade de Endor. Então Saul se disfarçou e foi até essa pitonisa. Em algumas passagens, algumas bíblias, você vai encontrar essa passagem dizendo que foi até uma médium espírita, né, que não condiz com a realidade do texto, né, do seu tempo, porque são palavras criadas por Allan Kardec há 160 e poucos anos atrás, né? Então, vocês, se procurarem algumas bíblias aí, vocês vão ver que tem lá a palavra médium espírita e outras não tem, né? Eu acompanho sempre mais que uma bíblia, né, para fazer esses estudos, porque de repente, né, algumas passagens possam ser diferentes umas das outras, né? Então, quando Saul ele chega até essa pitonisa e ela pergunta para ele assim: por que me procuras? Você não sabe o que Saul mandou fazer com várias das mulheres que tinha o contato com a espiritualidade, né? Ele mandou matar dezenas delas. E aí ele diz assim para ela: não se preocupe. Ela fala assim: o que você quer? Eu quero falar com Samuel. E aí de repente ela olha ao lado e vê um homem, né, um senhor, se levantando da terra e diz a ela: olha, este que está aí é o próprio Saul. Aí ela dá um grito e diz a ele assim: por que você mente? Por que você não diz a mim que você é o próprio Saul? E aí ele fala para ela assim: não se preocupe, nada demais vai acontecer com você. Então Saul ele começa a receber a comunicação através daquela médium, né, daquela pitonisa, ou aquela mulher que tinha o dom espiritual de se comunicar com os espíritos, né? Então foram horas ali de comunicação, e Saul e seus servos, por ter caminhado muito, né, pelo deserto até encontrar essa mulher, já se encontrava fraco. Então eles, sem aguentar, ele cai no chão, né, e de fraqueza. E aí aquela mulher, depois da comunicação, mesmo assim, ela mandou preparar um alimento, né, mandou matar um bezerro e preparou ali uma farinha e deu de alimentar ao rei Saul, né? Alguns nessa passagem bíblica vai falar que não foi o Samuel, ou o rei Samuel, que já tinha morrido, que se comunicou com Saul, né? Eles dizem assim, que Saul, entendendo que se tratava de Samuel, né, mas o trecho escrito diz que foi o próprio Samuel quem se comunicou, né? E então isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, né? Então, tem um livro da Bíblia Católica, né, que eu tenho aqui, essa que me acompanha, e um livro chamado Eclesiástico. Esse livro de Eclesiástico vocês não encontram no livro tradicional, né, evangélico, né, na tradução de Ferreira de Almeida. O livro de Eclesiástico não tem, tem Eclesiastes, como na católica tem Eclesiastes
e Eclesiástico, né? Esse livro de Eclesiástico, no capítulo 42, não, melhor, 46, versículo 42, vocês vão ver lá, né? É uma passagem dizendo assim que Samuel, mesmo depois de morto, se levantou e deu comunicação, né, a respeito do porvir, a respeito de Saul, né, confirmando, né, a passagem que está no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Né? Então, se numa Bíblia está dizendo, ou a interpretação de alguns poderia estar dizendo que Saul, entendendo que se tratava, né, do rei Samuel, o livro de Eclesiástico da Bíblia Católica vem a confirmar essa passagem. É o capítulo 46, versículo 42. Os dois últimos versículos do capítulo 46 do livro de Eclesiástico, né, da Bíblia Católica. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a Bíblia, ela não condena, né? É a comunicação com os mortos. A passagem que está lá em Deuteronômio 18:10, que fala que Deus condena aqueles que têm a comunicação com os mortos, né? Ou seja, não pode se proibir uma coisa que não existe. É que naquela época se fazia mau uso, né, dos dons espirituais, como hoje, se não souber como lidar com a mediunidade, as pessoas podem fazer mau uso da mediunidade, né, e enganar outras pessoas. Né? E uma outra passagem que venha dar ênfase, né, a respeito da comunicação com os mortos ou imortalidade da alma, é uma passagem que você pode encontrar no livro de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Essa passagem fala lá sobre o mal rico e Lázaro. Né? Eu creio que alguns de vocês aí já devem ter ouvido falar dessa passagem. Né? Eu vou fazer aqui um resumo também a respeito, né, do texto, de que em determinada cidade havia um rico e também havia um homem chamado Lázaro. E esse homem, ele era cometido de várias doenças, né, lepras, e vivia na calçada desse rico, tentando amealhar alguns farelos, o resto de comida, para que ele pudesse saciar a sua fome. Mas a única coisa que vinha a ele eram os animais, né, a lamber as suas feridas. Então, em determinado momento veio a desencarnar ou morrer tanto o rico quanto o Lázaro. Né? Então, eles lá no mundo mundo espiritual, Lázaro, ele estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades. Então, quando o mal rico ele olha adiante e vê Lázaro no seio de Abraão ou no mundo de felicidade, ele pede: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e venha saciar a minha sede. Essa passagem, né, como eu disse para vocês, está lá no capítulo 16, versículo 19 ao 31. Aí Abraão diz a ele assim: não, meu filho, por agora não há como passar nem daqui para aí, nem de lá para cá. Tudo que você necessitava em vida, você tinha. Né? Você era rico, você tinha do bom e do melhor, você não lhe faltava comida. No entanto, você não socorria aqueles que mais precisavam. Enquanto Lázaro foi resignado, a única coisa que teve foi as dores e as doenças. Aí, o mal rico, né, preocupado com seus irmãos que ficaram aqui na terra, ele falou assim: Pai Abraão, então permita que eu vá lá na terra e avise meus 7 irmãos que lá ficaram, para que eles não venham cair no mesmo erro que eu. Aí Abraão diz a ele assim: ó, não, eles têm as leis e os profetas. Mas, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos vir a falar com eles, eles irão de acreditar.
Se eles não acreditam nas leis, dirá se alguém for dos mortos conversar com eles. Mas o mal rico, né, tendo um diálogo com o pai Abraão, tendo um diálogo com o Lázaro, como poderia ser isto? Já que a Bíblia, né, diz em alguns trechos que uma vez que o corpo morre, o espírito volta a Deus que o deu e ele não tem consciência nenhuma. Como é que poderia estar tendo essa comunicação do outro lado? Como é que Jesus poderia ter contado essa comunicação? Né? Se uma vez que você veio do pó, ao pó voltará, ou seja, que deixa o corpo, né, o corpo volta para a terra, né, da onde ele veio, e o espírito poderia ficar em algum lugar esperando o juízo final, sem consciência nenhuma, dormindo. Como é que Jesus iria contar uma passagem como esta, falando a respeito, né, da comunicação junto aos espíritos, na espiritualidade? E ainda mais o mal rico perguntando para Abraão: deixa eu ir lá avisar meus 7 irmãos que lá ficaram, para que eles não caiam no mesmo erro que eu. Né? Então fica aí para vocês fazerem uma reflexão. E para estar, né, encerrando esse tema, a gente tem uma outra passagem também que vinha a reforçar um pouco, né? Que Jesus, ele foi o nosso grande guia e mestre, né? Como está lá no livro dos Espíritos, a maior ser aqui encarnado aqui na Terra, que possa nos servir de exemplo, foi aquele que mais nos ensinou a respeito da vida espiritual, que é lá onde está a verdadeira vida, né? Que também falou para a gente a respeito da comunicação com os mortos, quando na transfiguração ele se encontra com Elias e Moisés, né? Que já estavam desencarnados, né? Ou seja, Elias e Moisés não poderiam ir de carruagem de fogo para o céu e continuar vivo do outro lado de carne e osso, já que Paulo fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, não é verdade? Então, tem uma outra passagem que vocês podem encontrar também no Novo Testamento, que está lá no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Que Jesus, mesmo depois, né, de ser crucificado, né, ter passado por toda a tortura que passou aqui na terra para deixar a nós um exemplo de bem viver, ele, após o desencarne dele, ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisão desde os tempos de Noé, né? E aí você pergunta, ora, se os espíritos, os mortos, estão inconcisos, eles não têm a possibilidade, né, de comunicar, o que Jesus ia fazer até eles? Se o juízo final será no futuro, por que Jesus pregaria aos espíritos que estavam em prisão desde o tempo de Noé? Ele só poderia pregar se eles estivessem conscientes, não é verdade? Então, façam uma leitura também a respeito, né, de 1 Pedro, capítulo 3, do 18 ao 20. Tá bom? Então, essa história de que a Bíblia condena, né, a comunicação com os espíritos, que não há possibilidade de os espíritos voltarem, né? Isso já está, né, fora de contexto. Mesmo porque quando nós, às vezes, em grupos de estudo, né, nos centros espíritas, que vêm alunos de diversos segmentos religiosos e por ter passado por algum tipo de experiência, muitas vezes contam que sonhou, que viu, que teve uma possível comunicação, seja ela no estado de vigília ou não, mas que passaram por algum tipo de experiência que faz com que essas pessoas elas venham até o centro espírita e dar o seu testemunho a respeito da vida após a morte ou da comunicação com os espíritos. Eu espero que essas passagens ou esse bate-papo possa ter ajudado de alguma forma. Então, para finalizar o diálogo da noite de hoje,
eu queria dizer uma frase do Albert Einstein que diz assim: que a percepção do desconhecido é a mais sublime das experiências humanas, pois o homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Elevando o pensamento ao Mestre Jesus, fechando nossos olhos. Então vamos subindo até Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos deu a vida, que nos deu a saúde. E vamos pedir que neste momento os mensageiros de luz vá até os nossos lares e lá fazendo uma higienização espiritual, tirando tudo e qualquer pensamento negativo, sentimento que possa estar atrapalhando o decorrer dos nossos dias, deixando lá somente a paz, a luz, a fraternidade. Vamos pedir pelo nosso local de trabalho, por todos aqueles que estão à nossa volta, que trabalham junto a nós, direto ou indiretamente, pelos nossos patrões, por aqueles que estão desempregados, pedindo por todos aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, que estão debaixo dos viadutos, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que todos eles sejam amparados pelo nosso Mestre Jesus, por aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de dor, de sofrimento, que eles possam encontrar a cura, que nosso Mestre Jesus possa ir até eles, através dos seus mensageiros, dando o amparo que eles precisam, o amparo à família. Vamos pedir também pelos nossos governantes, pelos países que se encontram em guerras, em especial pelo nosso Brasil, envolvendo nossos governantes, que tomem as melhores decisões para com todos. E assim nós agradecemos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e assim nós vamos encerrando o Evangelho de hoje, e que assim seja. Graças a Deus.